Olá, que a paz do Senhor seja com você, que Deus abençoe a tua vida, que Deus ilumine os teus caminhos, que em sua infinita bondade e misericórdia o Senhor dos Exércitos abençoe a tua vida rica e poderosamente. Olha, eu estava vindo para aqui para gravar este vídeo para você e eu vinha ouvindo o rádio. E enquanto eu ouvi o rádio, eu estava assistindo o culto, na verdade, uma pregação no rádio. E eu vi o pastor falando algumas coisas, e obviamente que não vou dizer o nome dele, mas não corresponde com a palavra. Infelizmente, hoje em dia, muitos líderes religiosos têm feito e dito coisas que não condiz com a palavra, com a Bíblia. São pensamentos deles, são opiniões deles que não correspondem com a opinião de Deus, com a palavra de Deus. Eu vou ler para você agora um texto que está no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. Depois que eu ler esse texto para você, eu vou te dizer por que eu estou lendo este versículo. Atos 19, eu vou ler para você o versículo 13, tá bom? Atos 19, versículo 13, diz assim: E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Versículo 14. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Estes rapazes, 7 rapazes, eles viram Paulo expulsando demônios. Eles viram Paulo, pela palavra de Deus, em nome de Jesus, expulsando os demônios. Eles viam Paulo fazendo muitos milagres e eles foram se empolgando, eles foram se animando com aquilo e eles começaram a pensar, eles começaram a achar que se Paulo fazia isso, eles também poderiam fazer. Eles achavam que o segredo do sucesso de Paulo para expulsar demônios, para curar pessoas, eles achavam que o segredo era falar em nome de Jesus. E, de fato, há poder no nome do Senhor Jesus. Estes cidadãos, estes 7 rapazes, eles eram filhos de um sumo sacerdote. Eles eram filhos de Seva, um homem importante na igreja, um homem de uma posição importante na igreja. Provavelmente aqueles rapazes cresceram na igreja, eles cresceram familiarizados com a palavra, com os ensinamentos da palavra do Senhor. Mas aqueles homens, de fato, aqueles rapazes não tinham Deus no coração. Eles achavam que porque Paulo expulsava, porque Paulo curava em nome de Jesus, eles também poderiam fazer, haja vista que há poder no nome do Senhor Jesus. Mas o poder que há no nome de Jesus são através das pessoas que têm a vida no altar, das pessoas que buscam, que acreditam, que confiam, que temem, que obedecem a Deus, como Paulo fazia. Paulo era um instrumento nas mãos de Deus, porque Paulo se colocava nas mãos de Deus, porque Paulo buscava a Deus, porque Paulo tinha intimidade com Deus. Fato é que esses 7 rapazes, a Bíblia diz que eles eram exorcistas ambulantes, ou seja, eles faziam isso por dinheiro, eles ganhavam para fazer isso, para fazer os exorcismos, para expulsar os demônios, mas eram pilantras, eles eram picaretas, como são chamados hoje em dia, né? Eu já fui muito chamado de picaretas, pessoas que acham que todo pastor é igual, que todo líder religioso é igual, que é tudo farinha do mesmo saco. Não é não. Não são todos iguais. Eu admito, eu reconheço, existem muitos líderes que de fato não fazem a vontade do Senhor. Estes 7 rapazes foram até a pessoa possessa e disseram: olha, eu esconjuro você, eu expulso você em nome de Jesus, o Jesus que Paulo prega. Eles não conheciam Jesus, eles não sabiam quem era Jesus, eles não tinham um relacionamento com Jesus, eles não eram íntimos de Cristo como Paulo o era. Agora veja bem o que o demônio disse e o que aconteceu com estes rapazes, com estes picaretas, com estes líderes que tentaram
fazer o que não era da vontade de Deus, sem ter a aprovação, sem ter o conhecimento, sem ter o relacionamento com Deus. No versículo 16 diz assim: e o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Olha só, o demônio não só humilhou aqueles rapazes, bateu neles, rasgou as roupas deles, os 7 saíram nus, correndo, envergonhados, feridos, porque fizeram algo que não tinha autoridade para fazer. Tem muito pastor, tem muito líder hoje falando com autoridade que Deus não deu, falando em autoridade própria. Esta semana ainda eu tenho muitos grupos de WhatsApp e um irmão veio falar para mim, mandou áudio inclusive, de uma pessoa que ele disse que teve uma revelação sobre ele e falou que ele estava sofrendo de uma obra maligna, que alguém tinha feito uma macumba para ele. Ok, tá certo? Só que ele falou, este pastor, falou para este irmão que para desfazer a obra de macumba, ele teria que fazer um esforço muito grande, teria que separar 7 dias para fazer esse trabalho, porque o trabalho foi muito forte na vida sentimental daquele rapaz. E falou que ele não cobraria, mas que teria um custo para ele comprar as velas, comprar as coisas que precisavam comprar para fazer o trabalho, para desfazer aquela obra. E ele falou que precisaria de R$200 para desfazer aquele trabalho. Ora, não é obra de Deus. Não é obra de Deus. Muitos líderes estão usando desse artifício de que alguém fez obra de macumba, assusta, apavora, terroriza as pessoas para que elas paguem para que seja feito ou desfeito aquele trabalho. Agora, eu quero encerrar enfatizando o que aquele espírito imundo, o que aquele espírito demoníaco disse para aqueles rapazes, que está no versículo 15, que diz assim: mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Então o diabo disse: olha, Jesus eu sei quem é, Paulo eu também conheço, Paulo é um servo de Deus, é um instrumento nas mãos de Deus, Paulo é um homem temente a Deus, nós tememos a Paulo porque Paulo anda com Deus, porque Paulo faz a vontade de Deus, mas vocês, qual é a autoridade de vocês? Vocês estão aqui com a autoridade de quem? E então o diabo, através dos seus demônios, bateram, humilharam, arrancaram a roupa e aqueles rapazes saíram correndo nus pela rua, sendo humilhados porque foram fazer algo que não tinha autoridade para fazer. Cuidado com quem você tem ouvido, cuidado com quem você tem seguido, cuidado com os ensinamentos que não são bíblicos, com as palavras, com as revelações que não são bíblicas. A maior, a mais importante e a imprescindível revelação para a tua vida está aqui, na palavra do Senhor. Você crê nisso? Você crê nessa revelação? Você crê nessa palavra? Você crê na vontade de Deus expressa neste livro? Escreve aqui nos comentários: eu creio. Escreve aqui: eu creio. Diga para Deus que você crê. Diga para você mesmo, para você mesma que você crê. Diga para o inferno, diga para o inimigo, diga para toda a hoste satânica que você crê no poder da palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua família, o Senhor levante a sua santa face e te dê a paz. Se inscreve no canal. Se você já se inscreveu, parabéns, que Deus te recompense. Se você não se inscreveu ainda, faça isso agora. E compartilhe. Pense em 3 pessoas, Deus vai te dar os nomes destas pessoas para você compartilhar esta palavra, esta mensagem. Deus vai te recompensar em nome de Jesus.